Ignition sequence start. 3, 2, 1. Houston, we have a problem. Esse experimento prova como o magnetismo pode explicar como os corpos celestes estão flutuando pelo céu, apesar de serem mais densos que o pouco ar existente a 5.000 km de altitude, a altura provável em que eles estejam. Como visto no vídeo anterior, o Sol possui um campo eletromagnético que interage com os gases nobres, produzindo parte da luz do dia. Tudo indica que a Lua também possui um campo magnético. A influência desses corpos vai muito além de produzir luz. Eles também produzem as marés e alguns dos terremotos. A água é naturalmente diamagnética. Diamagnético é um material que cria um campo magnético em oposição a um campo magnético aplicado externamente. Este campo oposto fraco produz uma força repelente. Minha primeira tentativa com água da torneira. Isso poderia nos ajudar a entender as marés em uma terra plana? Ímã de água e o neodímio. Arvind Gupta, repelindo água com ímãs. A água, sendo diamagnética, ao trazer ímãs fortes perto do tubo de água, será repelida. Uma demonstração das propriedades diamagnéticas da água. Você está olhando o reflexo da luz de iluminação em uma tigela com uma pequena quantidade de água. Um ímã de energia elétrica move a água. Observe o que acontece quando movo um ímã de neodímio por baixo. A reflexão é distorcida porque a água é repelida pelo ímã. É a propriedade diamagnética que repele um campo magnético. A mesma propriedade que foi mostrada no famoso vídeo do sapo voador. Aqui está um teste simples que mostra como o campo magnético de uma pilha de ímãs de neodímio mantém o aumento do nível da água. De fechar os ímãs até o último momento possível, mesmo depois que a água se fecha em torno da pilha. O campo magnético empurra ligeiramente a água e repele a água pelo tempo que puder, criando uma depressão superficial na água. Até a água cobrir os ímãs. Esse teste é muito fácil de fazer em casa. Isso poderia ajudar a explicar as marés? O Sol atua com uma energia eletromagnética positiva, causando baixa maré. A Lua agindo com uma energia eletromagnética negativa, causando maré alta. Time-lapse. Maré alta e baixa. Variação de temperatura na Terra plana. Azul frio, amarelo morno, vermelho quente. Observe que o padrão climático é o mesmo que o caminho do Sol. Localização e frequência da maré. Vermelho tendo as marés mais fortes e mais altas, mais baixas. Caminho do Sol e Lua acima da Terra plana.
Padrão de ciclone ao longo de vários anos. Caminho da atividade do Sol e do ciclone. Observe que o padrão climático é o mesmo que o caminho do Sol. Atividades de maré e ciclone. Note que ambos ocorrem ao longo do caminho do Sol e da Lua. Sol e Lua adicionado para efeitos visuais. A maré alta ocorre a cada 12 horas e 24 minutos. Marés mais fortes e mais altas. Lua cheia e nova, mais longe e mais próxima do Sol. Marés de primavera. Marés mais fracas e mais baixas. Primeiro e último quarto da Lua. Ângulo de 90 graus do Sol. Quando o Sol e a Lua estão alinhados no céu, na Lua cheia e na Lua nova, as marés são mais fortes e mais altas. Quando o Sol e Lua estão em ângulos de 90 graus um do outro, no primeiro e no último quarto da Lua, as marés são mais fracas e menores. A energia eletromagnética aumenta quando o Sol e Lua estão alinhados. Muito parecido com uma bateria que precisa de terminais positivo e negativo para funcionar corretamente. O sal fortalece a capacidade da água de conduzir eletricidade. Quando um eletroímã é colocado perto da água salgada, cria um campo magnético em movimento na água devido às propriedades condutoras da água salgada. A água salgada então cria um campo magnético oposto. Isso cria movimento de água e turbulência. Minha segunda vez com água salgada. O Sol agindo como uma energia positiva, repelindo a água na maré baixa, e a Lua agindo como uma energia negativa na maré alta, existe uma troca contínua de energia entre o Sol e a Lua, e a energia eletromagnética e a vibração da Terra plana, que podem criar o fluxo constante das marés, pois estão em perfeita harmonia rítmica há milhares de anos. O sal potencializa a capacidade da água de conduzir eletricidade. Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. A água dos oceanos é salgada. As propriedades magnéticas do Sol e Lua atuam como dois imensos ímãs, alterando-lhes o nível em até 17 metros acima. O que isso tem a ver com os terremotos? Teoria das hidroplacas. Vamos falar sobre a ideia primeira, portanto, dessa água ali de baixo. Da onde teria vindo essa água? Como que a teoria chegou ao ponto de considerar um lençol de água subterrâneo tão grande assim? Vamos ver da onde teria vindo toda a água. 2 poços foram perfurados, poços de alta profundidade. Quando eu falo poço, não penso um negócio desse tamanho, não. É um buraquinho pequeno, de uns 30 centímetros mais ou menos, tá? Que o pessoal vai perfurando. Um deles foi feito na Península de Kola, que fica na Rússia, e o outro foi feito na Bavária. O pessoal está querendo saber, literalmente, o que existe no que nós chamamos de área de transição, ou seja, entre o granito e o basalto. Aonde fica esse negócio que juntam os dois? Ali que o pessoal foi perfurando. No da Península de Kola, na Rússia, eles fizeram uma perfuração de 12 quilômetros.
E no da Bavária, na Alemanha, foi de 9 quilômetros. Eu quero que vocês entendam que esses caras perfuraram muito mais abaixo do que poço artesiano, lençol do, sei lá, de tudo que você puder pensar. Os caras foram onde ninguém tinha ido jamais antes. Ou seja, foram lá no fundo, literalmente. O que é fascinante a respeito disso, o que eles encontraram lá? Com o pessoal pesquisando tanto na Rússia quanto na Bavária, eles encontraram água a 12 quilômetros de profundidade. O problema é que água aquecida com 2 vezes a salinidade que existe na água do mar hoje. Mas como? Como que essa água salgada chegou lá embaixo? Se fosse pertinho da praia, pode até que ser o negócio das placas e tudo mais, uma subindo em cima da outra, prendeu a água do mar, mas prender a água do mar com 2 vezes a salinidade do jeito que nós temos hoje? Pelo que tudo indica, essa água foi criada ali. Abram suas Bíblias lá no livro de Gênesis, logo no primeiro capítulo. Tem algo muito interessante que nós lemos ali, começando lá no verso 6. É o segundo dia praticamente. Vejam só que interessante. Gênesis capítulo 1, verso 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram debaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim se fez. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Porque esse foi o dia que eu disse que Deus não falou nada que era bom. Simplesmente ele separou águas de águas, e aqui no meio ele colocou o firmamento. Então você tinha as águas de cima e as águas de baixo, só. O que é interessante nisso é que essas águas, e no hebraico a ideia está literal, é plural. Você tem águas lá em cima e tem águas aqui embaixo. Você fala águas aqui embaixo, obviamente ele estava se tratando do quê? Dos rios, dos lagos, dos oceanos. Ainda não, Deus não fez aparecer a Pangeia. Que águas são essas aqui de baixo? Ele devia ter dito da água aqui de baixo, a água dos oceanos, não das águas, plural, aqui de baixo. Significava que antes de Deus trazer a Pangeia, já haviam águas na parte aqui de baixo. Uma possível explicação do que nós temos aí, mas estou usando a Bíblia para mostrar que uma ciência que começa a descobrir certas coisas, falou, da onde veio essa água aqui de baixo? Que tal Deus ter criado a terra já com essa água ali embaixo? Nós temos algumas propostas. Em 2014, um estudo publicado na revista Nature analisou um cristal microscópico de um mineral nunca antes visto em uma rocha terrestre, que detém pistas para a presença de uma enorme reserva de água escondida no centro da Terra. A descoberta foi feita a partir de um diamante com um peso inferior a 1/10 de 1 grama, encontrado no Brasil. A maioria dos diamantes se forma em profundidades de cerca de 150 a 200 quilômetros. Mas diamantes ultraprofundos vêm de uma região do manto conhecida como zona de transição, localizada a 410-660 quilômetros abaixo da superfície. Os autores sugerem que a reserva poderia conter o equivalente a todos os oceanos combinados. Em 2014, outro estudo publicado na revista Science descobriu um vasto reservatório de água a 660 quilômetros abaixo da crosta da Terra, na zona de transição, suficiente para encher os oceanos da Terra 3 vezes. Essas publicações científicas só reforçam o texto sagrado de Gênesis 7:11. No ano 600 da vida de Noé, diz a Bíblia, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Portanto, há evidências suficientes de que existe vultosa quantidade de água abaixo da Terra. Sol e Lua orbitando o disco terrestre com sua influência magnética sobre as águas salgadas, alternando-se entre o Trópico de Câncer, linha do Equador e Trópico de Capricórnio, constantemente repelindo e atraindo as águas dos oceanos, e as águas subterrâneas, ao longo dos milênios, vão lentamente movendo as placas tectônicas, provocando em dado momento precipitação entre as mesmas, contribuindo assim para os terremotos, tsunamis, etc. Esse movimento tem relação com o eclipse solar, pois durante esse eclipse, o Sol e Lua
no modelo Terra plana, ficam em situação muito semelhante à Lua nova, fase de muita proximidade entre eles, onde é registrada a maré mais alta. O eletromagnetismo deles fica ainda mais intenso, agitando as águas subterrâneas, provocando maior pressão sobre as placas tectônicas, aumentando assim a probabilidade de terremoto. É o que a mídia controlada tem dito com outras palavras. Very tight, and the Southern Andreas Fault in particular looks like it's locked, loaded. Obviously that is... As molas do sistema San Andreas foram muito feridas, muito apertadas. E a falha do sul de Andreas, em particular, parece que está trancada, carregada e pronta para ir. Agora um alerta. Um estudo de um professor e ex-engenheiro da NASA chama a atenção. Entre junho e setembro deste ano, poderá acontecer muitos problemas climáticos por conta de uma combinação de tempestades solares e do fenômeno chamado El Niño. Segundo o professor, se isso acontecer, haverá problemas de enchentes, tsunamis e terremotos, e esses fenômenos podem atingir o território brasileiro. Curiosamente, nesse período, em 21 de agosto, haverá um eclipse solar e o alinhamento entre Regulus, Vênus, Marte, Mercúrio, Sol, Júpiter e Lua em 23 de setembro. Ondas gigantes com grande poder de destruição. Enchentes, inundações temporais jamais vistos e que devem atingir milhares de pessoas. Fortes tremores de terra, terremotos a balançar as estruturas em uma das piores catástrofes dos últimos 100 anos. Cidades inteiras destruídas, fenômenos naturais a arrasar diferentes países. As previsões são desse ex-engenheiro da NASA, especialista em mudanças climáticas. O estudo foi feito através da análise de imagens de satélites de 45 agências de diferentes países, dentre elas a NASA, onde foi engenheiro por muitos anos, e também através de medições feitas pela cadeia de 70 boias equatoriais. Segundo Juan, a combinação de tempestades solares e do fenômeno El Niño, o aquecimento da Terra e dos oceanos, um efeito estufa, devem causar enchentes, tsunamis e terremotos. Estados Unidos, Espanha, Portugal, Argentina, Peru, Equador devem ser os mais atingidos, mas os efeitos vão se refletir também no Brasil. Toda a América Latina, sobre todo a América Latina e América do Norte, tendremos bastantes huracanes. Na América Latina e na América do Norte teremos mais furacões e muitas tempestades. Equador, Peru, Precisam se prevenir desses intensos eventos climáticos. Eso los gobiernos lo tienen que entender. Va a haber grandes terremotos. Entonces, lluvia, tormenta de É isso que os governos têm que entender. Haverá ao mesmo tempo terremotos, muitas chuvas, tempestades, inundações, grandes desastres. Tudo isso é o que estamos esperando. Porque las tempestades de radiación solar han calentado mucho la Tierra, esquecido la Tierra. Porque a tempestade de radiação solar tem aquecido muito a Terra e a massa vulcânica que está localizada no Pacífico está mais quente. Tem uma massa de água aquecida de mais de 1000 quilômetros que vai chegar à América. Então, todos serão afetados. As alterações climáticas estão previstas para acontecer entre junho e setembro deste ano. Para Juan Rodrigues, nunca veremos nada parecido ao que está por acontecer. En 98 tuvimos 5.000 muertos en Centroamérica por el huracán Mitch. Em 1998, tivemos 5.000 mortos na América Central e o evento pode ser muito mais forte. O centro do globo é formado por metais como cromo e níquel a 6.000 graus Celsius de temperatura, de onde se origina o magnetismo da bola. Bom, isso seria a explicação para o suposto escudo magnético contra as temíveis tempestades solares. Será mesmo? Na prática é isso que acontece quando o cromo e níquel estão quentes. Perdem suas propriedades magnéticas. Precisa falar mais alguma coisa sobre essa teoria furada? Ocultar a verdade é a maneira mais fácil de se manipular os seres humanos. Satanás e sua gangue já sabem como funciona o mundo verdadeiro. Não dá para saber precisamente o dia do grande terremoto, que vai varrer parte da costa oeste dos Estados Unidos. Mas podem presumir que está muito próximo. Quem sabe a partir do próximo eclipse, como o do dia 21 de agosto de 2017. Se haverá um terremoto, só o Altíssimo sabe. Fogo, luz, vento, gases, água e eletromagnetismo são algumas das forças maiores que regem o nosso mundo. Sem a harmonia dessas forças, Sol, Lua, estrelas e planetas não estariam orbitando em torno da estrela polar norte. Eletromagnetismo é um dos poderes do céu que serão abalados nos últimos dias, antes da volta do Messias. Se uma dessas forças falharem por um só momento, o Sol escurecerá e a Lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu,
Mateus 24 e 29. Os céticos sempre riram muito da Bíblia por causa de suas afirmações astronômicas e suas implicações com a falsa ciência. E os poderes do céu serão abalados. Lucas 21:11. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Zacarias 2:9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Você vê, Amaré Filho? Ninguém pode me derrotar! Eu sou o poder! Eu sou o Senhor! Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 29 e 30. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Você nos desapontou. Nós perdemos. Nós perdemos. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram sua imagem. É o fim. Isaías 45, 23. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. 2 Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Estes dois foram lançados vivos num lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 21:8. E a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E o Messias, pregando o evangelho do reino de Deus, disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1:15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Obrigado por assistir, compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário.